Isaías 53, versículo 8, diz assim: da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo foi ele atingido. Amém? Pode se sentar. Irmãos, esse capítulo 53 de Isaías, ele vai narrar o grande amor de Deus. Esse amor tal, um amor inexplicável, de tão grandioso e maravilhoso que é para com o seu povo. É o amor de Deus para com aquela humanidade que o nosso Senhor criou. Amém? A gente vai ficar só nesse versículo. Então, a palavra de Deus, ela fala com clareza, dentro desse amor de Deus, falando da salvação do nosso Senhor para com o seu povo. A salvação que foi comprada e entregue a cada um, aquele que é salvo, aquele que já é cristão, que recebeu já de Deus, confessou Jesus como o único e verdadeiro Salvador da sua vida. É necessário entendermos que a salvação é o motivo maior da nossa alegria. Que de tudo que Deus fez, faz e fará por nós, nada é acima da nossa salvação. Aquilo que de mais maravilhoso que você já pode ter recebido de Deus, que você considerou um milagre, como a gente lê sempre, de tantas coisas que Deus já fez com os nossos irmãos do passado, coisas assim mirabolantes, abriu o mar vermelho. A salvação é além disso, é maior que isso. Derrubou as muralhas de Jericó, a salvação é maior. É um grande presente que o ser humano recebe da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, através do sacrifício do nosso Senhor. Irmãos, nós somos compostos de duas naturezas, certo? Material e imaterial. Material, o corpo que se dissolve, que vai passar pela morte física, e o imaterial, a nossa alma, que ela viverá para sempre. Sendo assim, a gente vai entender que há vida além dessa vida aqui hoje normal que nós temos. Hoje a gente vive em torno de 80, 90, 100 anos, mas há vida para além dessa, onde as nossas almas estarão eternamente, na eternidade. Sendo assim, a palavra de Deus vai mostrar que existem também dois lugares aonde as nossas almas estarão na eternidade. Uma é na condenação, no juízo de Deus, que é chamado o inferno. Muitas pessoas não gostam de falar sobre isso, mas nós necessitamos falar da realidade da palavra de Deus, que mostra esse caminho para o ser humano. Então, um desses locais é o inferno, aonde as almas irão passar a sua eternidade. Todos os descendentes de Adão, meu irmão, toda a humanidade foi condenada a permanecer nesse lugar. É importante a gente pegar esse momento para falar um pouquinho sobre isso. Por quê? Porque o ser humano, a humanidade, o homem, ele não entende. Inclusive, isso foi uma questão que muitas vezes eu conversava com o Senhor sobre isso. Porque qualquer pessoa que a gente pergunta, qualquer pessoa que você fala sobre isso, a pessoa vai dizer: mas que pecado, o que é que eu fiz? O que é que eu fiz para eu poder ir para o inferno? Eu sou um bom chefe de família, eu sou uma boa mulher, eu sou uma boa mãe. O que é que eu cometi? Qual foi o meu erro? Por que que eu vou? Eu não matei, eu não roubei. Eu não adulterei, eu não fiz nada disso. É isso que o homem, o ser humano, pensa dessa forma.
Vamos em Romanos 5,12, para a gente entender um pouquinho dessa situação. Romanos capítulo 5, no versículo 12, ele vai falar um pouco sobre isso, mostrando que pecado é esse que separa o homem de Deus, ao ponto da humanidade, a descendência de Adão, está condenada a esse caminho. Romanos 5,12 vai dizer assim: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso é que todos pecaram. Está aqui, meu irmão, a separação de toda a humanidade de Deus. Por um homem. Quem é esse homem? Adão. Lá no início, quando ele peca, desobedecendo ao Senhor. Com esse erro, o pecado entrou. E com o pecado, a morte. A morte aqui não é uma morte física. Quando Adão pecou e errou e desobedeceu a Deus, ele não morreu fisicamente, mas ele morreu espiritualmente. A separação de Deus. E daí, esse pecado passa, essa morte, a todos. Por isso é que todos pecaram. Está dizendo na mensagem, Romanos 3,23, ele também vai falar sobre isso. Que todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. João 3,18, ele também vai falar sobre isso, mostrando que toda a humanidade está separada de Deus também, né? Já está debaixo dessa condenação. João 3,18, ele vai dizer assim, olha, 18. João 3,18, está aqui, olha. Ele vai dizer assim, no 16 ele diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. 17, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, para que o mundo fosse salvo por ele. Aí no 18 ele diz, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, a gente vê aqui que há toda uma humanidade neste caminho da condenação, debaixo da ira de Deus. E o outro lugar é o céu, que é uma nova dimensão, onde não há choro, não há luto, não há morte, né? A palavra vai mostrando sobre isso. Então, se nós recebemos esse presente, que é a salvação, este tem que ser o nosso maior motivo, irmão, da nossa alegria. E que nada há que Deus tenha feito por nós neste mundo de forma física que sobrepuja e que supera a nossa salvação. Por mais que você tenha recebido algo de Deus, seja qual foi o milagre que você recebeu de Deus, não sobrepuja a salvação. Esse amor, essa entrega, esse amor tal do Senhor Jesus para conosco. Mas é importante também nós frisarmos, entendermos que a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. Nós vamos ver isso em Romanos 6:23. Né? Então, para que essa alegria da salvação ela nos fosse dada, ela nos fosse possível, alguém teria que pagar esse preço. Deveria ser um de nós, um ser humano, mas nós somos falhos, pecadores, e Deus, não vendo nenhum com uma condição de pagar o preço, ele enviou o seu filho amado, o seu filho Jesus. Ele separou do seu filho para que ele pudesse, né, vir ao mundo. João 1, ele vai dizer que o verbo se fez carne e habitou entre nós, né? E ele olhou e não tinha ninguém em condições. E ele queria restaurar, ele queria recomeçar com esse povo, ele queria dar uma chance a esse povo. E ele envia o filho dele, né? E nós recebemos essa graça, né, que fala favor imerecido de Deus. Essa graça que para mim, que para você que hoje é cristão, você que hoje está salvo na presença de Deus, para mim, para você, ela foi de graça.
Mas para Jesus custou a vida dele. Custou um sacrifício terrível, terrível. Quando nós lemos as Santas Escrituras, nós vemos que foi terrível o que Jesus passou para que nós pudéssemos estar aqui hoje, sentado nessa cadeira, dando glórias ao nome dele. Então, esse é o maior presente que nós recebemos da parte de Deus, que foi a salvação. Então, no Isaías 53, nós vamos ver alguns versículos, uns 4, eu separei 4 aqui, tópicozinhos para nós estarmos falando sobre, em relação na jornada de Jesus, aqueles últimos momentos de Jesus que ele passou até a cruz. Nós vamos estar vendo algunzinhos, né? E dentro do sentido de que, na visão do homem, aquele processo que Jesus passou no final ali para a morte, na visão do homem, e também na visão de Deus. Amém? Eu quero procurando estar bem assim, para eu poder tentar passar com clareza para vocês esse entendimento. Então, no 53 de Isaías 8, ele vai dizer assim: da opressão e do juízo foi tirado. Meu irmão, na visão do homem, diante daquele sofrimento, diante daquela situação, Jesus Cristo, ali ele recebeu uma sentença injusta. Injusta porque ele foi tratado injusto, como um homem injusto. Ele foi tratado como um homem maligno. Ele foi tratado sem nenhum pingo de expressão de amor. Né, do começo ao fim do ministério da vida de Jesus, né? Mas porque Jesus não tinha feito nada que o condenasse. Os homens estavam agindo de forma falsa, de forma mentirosa, os líderes religiosos daquela época, apontando Jesus, mas sem encontrar nele culpa nenhuma. Porque Jesus foi o único homem que pisou na face da terra e no abrir da sua boca nunca saiu nada de injustiça, nada contra o povo. Ele não tinha pecado. Ele era o Filho de Deus ali como homem, passando por esse processo, por amor da minha vida e por amor da sua vida. E ele foi entregue aos romanos pelas autoridades judaicas e foi levado diante de Pilatos para que ele fosse julgado. E o próprio Pilatos, ao julgá-lo, declara que não achou nele culpa alguma. Quando isso acontece, era no período da Páscoa. E naquele período, o povo judeu, ele tinha como direito, na época, de escolher um condenado para que esse condenado fosse liberto. E Pilatos vai e apresenta para o povo 2, que é Jesus e que é Barrabás. Ele apresenta para o povo escolher quem é que vai ser liberto. Meu irmão, isso aqui é maravilhoso. Abre a sua Bíblia brevemente no Evangelho de João, no capítulo 19 de João. 19, do 1 ao 6, né, que nós vamos ler um pouquinho, que vai falar sobre esse acontecimento, né, da questão da crucificação de Jesus. Eu vou ler para ficar ser rápida, que diz assim: Pilatos, pois, tomou então a Jesus e o açoitou. E os soldados, tecendo uma coroa de espinhos, lhe a puseram sobre a cabeça e lhes vestiram uma veste de púrpura. E diziam: salve, rei dos judeus, e davam-lhe bofetadas. Então Pilatos saiu outra vez fora e disse-lhes: eis aqui, vou-lo trago fora, para que saibais que não acho nele culpa alguma. E saiu, pois, Jesus, levando a coroa de espinhos e as vestes de púrpura. E disse-lhe Pilatos: eis aqui o homem. Vendo-o, pois, os principais dos sacerdotes e os servos gritaram, dizendo: crucifica-o, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: tomai-os vós e crucificai-o, porque eu nenhum crime achei nele. O povo está mandando crucificar Jesus. Eles não tinham encontrado nada que o punissem.
Ele não tinha feito nada para ele poder ser crucificado naquela cruz. Mas essa era a visão dos homens invejosos. Eram os homens que mentiram, criaram mentiras, situações, subornaram pessoas, tudo para formar uma situação, para poder colocar Jesus na cruz. E os olhos daqueles homens punindo Jesus severamente, com inveja, mentira, e cravaram Jesus no madeiro. Para eles, que estavam agindo injustamente, eles estavam tudo correto. Porque a inveja, a mentira faz isso com o ser humano. Mas na visão de Deus, meu irmão, na visão de Deus, toda essa questão que estava acontecendo era totalmente o contrário. Nos olhos de Deus, o julgamento de Jesus foi justo. Foi justo. Olha que glorioso. Olha só. Para que o injusto, o condenado, fosse solto, fosse livre, fosse liberto, o justo teria que ser condenado. Quem era o injusto, meu irmão? Irmão, Barrabás aqui está simbolizando uma nação, um povo, uma humanidade justa. É eu, é você. Para que nós fôssemos livres, o inocente teria que morrer. Porque o salário do pecado é a morte. Então, Jesus, o inocente, ele teria que realmente ir para a cruz. Ele já estava declarado com o Pai antes da fundação do mundo. Quando ele vem para passar por isso. Então, nós, os homens, a gente tem uma mania de olhar Jesus como o coitadinho. Foi difícil? Foi. Foi terrível? Foi. Foi muita injustiça dos homens, maldade foi, mas aos olhos de Deus era justo. Aos olhos de Deus estava correto. Aos olhos de Deus era isso mesmo, sabe por causa de quê? Porque o Filho de Deus levava sobre ele os nossos pecados. Isaías vai dizer que ele estava levando o pecado de nós todos. Isaías 53:6 diz que o Senhor fez recair sobre ele o pecado de todos nós. Então estava correto que ele fosse crucificado, sim. Crucifica-o, crucifica-o. Aos olhos de Deus. Esse amor, meu irmão. Que amor é esse, meu Deus? Que amor é esse? Porque o pai está vendo o filho passando por toda aquela situação. Porque quando ele vem, ele já vem para passar por essa situação. Então, que amor é esse? Eu não tinha condições de ir. O pecado era meu, mas eu não tinha condições de estar lá. O pecado era seu, mas como você conseguiria passar? Você é pecador. Nós não tínhamos condições de estar lá. E Deus, olhando a nossa necessidade de sairmos, de nos tirar da condição de condenado, do caminho do inferno, separados de Deus, ele envia o Filho dele para o resgate das nossas almas. O justo na cruz, ele se fez injusto. O inocente na cruz, ele se fez culpado. Então, portanto, a sentença da morte dele aos olhos de Deus, ela era justa. Então, quando Deus olha para o Gólgota e vê, Jesus na cruz, ele não está olhando para o Filho Santo e justo. Ele está olhando, meu irmão, e ele está vendo um rio de iniquidade, de transgressão minha e sua. E de todo um povo, de todas as eras, de todos os tempos. Não foi só a minha e só a sua, mas de todas as eras, de todos os tempos, tudo lançado em Jesus. Então ele olha para o Gólgota e ele vê isso. Era a visão dos homens uma e a visão de Deus outra. Então estava correto tudo o que estava acontecendo. Um outro ponto que vai falar... vai dizer que ele foi
cortado da terra, no 53:8. Vai dizer que ele foi cortado da terra dos viventes. Vamos ver também na visão dos homens e na visão de Deus que Jesus ele morreu uma morte precoce. Então aqui vai mostrar, na visão dos homens, que na trajetória de Jesus ela foi uma trajetória breve, que ele viveu apenas 33 anos e ele morreu precocemente de uma forma bruta e cruel, porque a gente já leu, a maioria já leu da história de Jesus e viu que não foi brincadeira o que este homem, passou. A gente já viu que as feridas não era uma lança comum, tinha lá suas situações que feriam a pele dele, ao ponto de Isaías dizer que ele não tinha parecer algum, de tanto ferido que ele estava, sem forças para carregar a cruz, enfim. O flagelo foi tão brutal, que Isaías mesmo no 53:2 ele vai dizer, que ele não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejasse. Então imagina, só por essa fala a gente já imagina como ele estava de aparência, fora as humilhações, esbofetear, enfim, tudo aquilo que a gente já leu e a gente tem visto na história do nosso Senhor no decorrer da palavra de Deus que fala sobre a vida dele. Então, meu irmão, mataram o príncipe da paz, mataram o Senhor da glória, com um julgamento injusto, numa sentença cruel, e eles não tinham, como a gente já falou, eles não tinham nada para provas suficientes para que aquilo tudo acontecesse, era questão mesmo de inveja, e com isso eles subornaram pessoas para mentirem falsamente contra Jesus, para colocarem culpas nele, enfim, de coisas que não existiram. Mas essa sentença, ela vem de uma forma mais cruel ainda. Por quê? Porque para os judeus a morte de cruz, ela significava uma morte muito severa. Gálatas 3:13 vai dizer que maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, ao Jesus carregar a cruz, ao ele ser pendurado naquele madeiro, significava o quê? Que para o povo judeu aquilo era uma abominação. Então, além de toda a crueldade, ele era tratado de uma forma abominável, um inútil. Então, os judeus olhavam para ele com escárnio, maldito de Deus. Imagina eles olhando para Jesus na cruz, e vendo aquele homem que tantos milagres, tantas coisas fez, vendo aquele jovem, naquela situação, e eles olham para ele, o desprezando totalmente, Mas essa era a visão do homem natural ali, vivendo aquele momento, Naquela morte precoce, no alto dos seus 33 anos, tá lá, acabamos com ele. Imagina, eles olhando lá, já foi 33 anos, acabamos com ele. Por quê? Porque está falando demais, porque com aquilo que eles estavam criando para poder, de alguma forma, punir Jesus. Todavia, essa era a visão do homem. Mas, todavia, o que eles não sabiam era que a missão de Jesus, meu irmão, naquela cruz, ela havia se cumprido. Se cumpriu ali a missão de Jesus, que o tempo da salvação havia chegado, que tudo aquilo era em prol da vida deles mesmos. Jesus mesmo declara várias frases, várias coisas a respeito deles. Era a salvação que tinha chegado, meu irmão, porque era necessário que o nosso Senhor fosse até a morte de cruz, fosse cravado naquela cruz, que no momento na cruz ele vai dizer: Pai, está consumado. Ele venceu, ele foi até o fim, para que nós estivéssemos aqui hoje. Nós estávamos
no caminho do inferno. Se nós morrêssemos sem nos convertermos, se nós morrêssemos sem confessar Jesus como o único e verdadeiro Salvador da nossa vida, as nossas almas iriam estar eternamente no inferno, meu irmão. Esse é o maior presente que um ser humano pode receber, a salvação, a conversão da sua vida, mudança de direção. A palavra diz que Jesus ele é a pedra angular de esquina. Em Cristo Jesus a nossa vida muda de direção. O homem vem no caminho da condenação, no caminho do inferno, mas quando ele tem um encontro com Jesus, verdadeiramente muda de direção. Muda porque a nossa mudou, a minha mudou, a sua mudou. Quantos fizemos lá fora errantes, fazendo as coisas que não agradavam ao nosso Senhor, e quando nós tivemos esse encontro com Jesus glorioso, maravilhoso, a nossa vida foi transformada. Então não era o fim, era a redenção do povo, era a restauração das almas, era a mudança de direção. Então eles pensavam tudo isso, eles pensavam que era o fim, mas não era. Tudo estava transformado, tudo estava mudado, né? E Jesus ele vai falar com o Pai: Pai, é chegada a minha hora. Não fizeram com ele, foi ele que se entregou voluntariamente. Era a hora dele, era a hora de transformação, era a hora da salvação chegando para a humanidade. Louvado seja o santo nome do Senhor. Ele cumpriu a sua missão, ele cumpriu o seu ministério. Ele cumpriu, ele veio para isso, a missão era essa. Ele veio para isso. Ele veio para isso e ele sabia que ele iria passar por aqueles processos tão difíceis, né? Quando ele fala algumas coisas com o Pai: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. A gente compreende no momento, mas no fundo ele sabia e ele ia até o final. Mas que seja feita a sua vontade, não a minha. A vontade de Deus que prevalece na nossa vida. E Jesus se entregou voluntariamente. Não foram, mataram, fizeram a obra física, mas a vontade de Deus é que prevalece. A vontade de Deus era que Jesus fosse à cruz. E quando ele vai e diz: Pai, está consumado. Cheguei, eu cheguei, meus irmãos, nós temos que chegar também. Eu cheguei, eu terminei, está aqui, é o terceiro dia, ele ressuscitou. Os homens não satisfeitos, queria também tirar o nome. Vai tirar o nome dele também da memória do povo. O desejo dos judeus não era tirar somente a vida, mas também apagar o nome da memória do povo. Com o ato da execução, de crucificá-lo, queriam apagar, né, o nome de Jesus da memória do povo. Por quê? Porque Jesus antes ele tinha falado sobre a sua ressurreição. O que eles fazem? Eles falam para os guardas, subornam os guardas, para que os guardas digam que foram lá e roubaram o corpo de Jesus. Atos 5, 27, 28... vai falar um pouco da história de Pedro e dos apóstolos, né? Que eles estavam pregando, prenderam eles, tudo mais, e depois eles vão sair da cadeia, vão estar pregando lá novamente. E quando os líderes vão até eles, vai dizer para eles: não fale no nome. Não fale no nome desse homem. Eles vão dizer, e Pedro, junto com os apóstolos, viram para os líderes e disse: nós não podemos deixar de falar, não podemos deixar de obedecer mais a Deus, temos que obedecer mais a Deus do que aos homens. Queriam apagar o nome de Jesus. Até isso, meu irmão, eles queriam extinguir o nome de Jesus da memória do povo, da mente. Mas com esse ato de crucificar, Pilatos
Agora, numa visão mais para o lado de Deus, Pilatos, quando eles vão crucificar Jesus, que eles crucificam Jesus, Pilatos ele vai mandar fazer uma placa e escrever nessa placa um título. E esse título é Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. E essa placa ela é colocada em cima na cruz, né? E ao hastear aquela placa, a finalidade da placa era apontar a acusação do condenado. Então, todas as pessoas que olhassem para aquela placa na cruz e olhar, ia procurar. Poxa, aquela pessoa foi condenada por aquele ato. Olha que glorioso isso, meu irmão, porque quando eles vão hastear, que eles colocam aquela cruz, Jesus ali preso, cravado com os pregos, com aquela coroa de espinha, ferido, o povo olha para a placa, eles vão ter que ler Jesus Nazareno, Rei dos Judeus, e dali, meu irmão, eles vão ter que reconhecer que Jesus é o Salvador do mundo, Ele é o Rei, Ele não foi, Ele se entregou. Ele veio para isso. Ele não é coitadinho, nós vemos assim até devido à história, que é uma história bem triste. Mas nós temos que ter um olhar, não de coitadinho, mas um olhar de reconhecimento, que essa entrega custou a nossa vida. A entrega da vida de Jesus para a morte foi para a restauração da nossa, porque nós já estávamos mortos espiritualmente, separados de Deus, por causa do pecado lá do início. Lá do início, lá quando Adão peca e quando a gente nasceu, a gente já nasceu separado de Deus por causa do pecado. E nós fomos resgatados por esse sacrifício de Jesus, essa entrega. Eu vou, Pai, eu fico imaginando os dois na glória. Eu vou, Pai. E Jesus se faz carne e vem e passa por todo esse processo por amor da nossa vida. Jesus Nazareno, Rei dos Judeus, todo mundo que olhava para a cruz tinha que ver e reconhecer. Então não adiantava as mentiras, não adiantava envolver as pessoas, não adiantava testemunho falso. Meu irmão, não adianta. Não adianta, se nós estamos em Cristo Jesus, se nós somos servos de Deus, lavados e remidos no sangue de Jesus, não adianta. Não adianta, nossa vida já foi transformada, nós já recebemos de Deus a salvação. Salvação é o favor, é a graça de Deus, é o favor merecido, não é meu. Efésios 2:8, ele vai dizer, pela graça sois salvo, mediante a fé. E isso não vem de vós, vem de Deus, não vem das obras, para que dela não se glorie. Nós não fizemos nada para receber, foi somente amor, esse amor de Deus, que chega a esse ponto de entregar o próprio Filho, para que nós hoje pudéssemos estar aqui ouvindo a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais um tópico, sim, a gente já está finalizando, né, que ele vai falar ainda aqui, ele diz que da opressão e do juízo foi tirado. Quem contará o tempo da sua vida? Jesus morreu, né? Eles escarneceram dele, né? E ele morreu, e eles zombando dele porque ele tinha morrido sem deixar descendência. Naquela época, na cultura dos judeus, era vital, meu irmão, a continuidade da família e da linhagem. Então, uma pessoa, um homem que morria sem deixar filhos, era considerado uma pessoa com uma vida inútil. Ele foi inútil, ele não deixou descendência, ele não deixou ninguém, né? Então, ele era o inútil. Era assim que os homens estavam vendo Jesus. Então ele estava ali naquela cruz, o Rei da Glória, o Deus em carne, pele ferida, como objeto de escárnio dos homens. Imagine ele ali, e as pessoas olhando, e vai lá, é um inútil. Nem filho ele teve, não teve, olha lá, ó, com deboche.
dele, naquela situação, pendurado no madeiro, morto de uma forma mais desprezível. Dizia-se rei, mas não tinha trono. Dizia-se rei, mas não tinha família, não tinha reino. Olha só que o grau do deboche. E assim ele foi a maneira como o Salvador foi tratado pelo povo nos seus últimos dias da sua vida. Um inútil por não ter descendência aos olhos dos homens. Meu Deus. Oh, meu Deus. Entretanto, meu irmão, foi exatamente isso que na sua morte Jesus fez. Concebeu uma numerosa multidão de filhos. O sacrifício de Jesus traz vida para nós. A palavra de Deus em João 1, 11, 12, ele vai dizer, veio para o que era seu, mas os seus não receberam, mas a todos quantos os receberam, foram feitos filhos de Deus. A morte de Jesus Cristo naquela cruz fez de você filho de Deus, fez de mim filhos de Deus. Era exatamente isso que estava acontecendo. O seu sacrifício, o sacrifício de Jesus, sela a família de Deus de todos os tempos, desde o Antigo Testamento, todos os tempos. Todos que confessam Jesus como o único e verdadeiro Salvador da sua vida, que ama, que guarda a palavra, praticante da palavra, se torna, adotado por Deus, se torna filho de Deus. Era isso que ele estava fazendo. Então ele deixou uma numerosa descendência. E os homens olhando com aquele olhar natural. Então, meu irmão, a obra de Cristo, a expiação de Cristo, ela foi de fato desejo de Deus, o desejo do Pai, foi determinado por Deus. A gente olha, tadinho de Jesus, coitadinho, olha lá como ele sofreu sim, muito. Sofreu como homem na carne, sofreu. A palavra de Deus diz que ele respirou gotas de sangue. Eu li um pouco uma vez sobre isso de um médico que dizia que se rompe alguma coisa assim e a pessoa sua sangue, isso está ligado a uma angústia grande. Então, todo aquele processo angustiante que ele estava vivendo naquele momento, fisicamente, fez com que isso acontecesse, A palavra mostra que ele fala na questão da separação do Pai, Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Então mostra todo esse processo difícil, sim, mas era por amor. Quando ele termina, no final, ele diz, Pai, está consumado. Terminei, cheguei no final, venci, estou aqui. E agora, através do sacrifício de Jesus, uma multidão que confessa Jesus como único e verdadeiro Salvador da sua vida, sai do caminho da condenação, sai de debaixo da ira de Deus e se torna filho de Deus. É o nosso caso, glória a Deus por isso. Merecedores? Não, nós não somos merecedores. É o amor de Deus que é tal. É o amor de Deus que é imenso. Porque quando Deus criou a humanidade, Ele não criou para ser separado dele. Ele não criou para ser morto e separado de Deus. Ele criou a humanidade para ter intimidade com Ele. O homem pecou, errou, mas Deus nos resgatou através do sacrifício de Jesus. Então, meu irmão, a cruz de Cristo foi uma determinação de Deus ainda na eternidade e expressa para você e para mim o grande amor de Deus por todos nós. Amém? Então, que nós venhamos realmente olhar com um olhar de reconhecimento, reconhecer esse sacrifício de Deus pela nossa vida. E o que Deus quer em troca de mim, de você? Sabe o que Deus só quer em troca? João 14, 21. Aquele que tem meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado do meu Pai.
e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Só isso que ele quer de nós, que nós o amemos, sejamos obedientes, praticando a sua palavra, cumprindo também o nosso ministério como ele cumpriu o dele, porque aquele cumpriu o dele, que nós venhamos também cumprir o nosso, com êxito, entregue, sempre trazendo a lembrança no nosso coração, que se hoje nós estamos aqui, foi porque o Senhor Jesus nos amou primeiro. Amém?